Com a palavra, vereador Aldonei Machado, da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas vereadores, hoje eu vou trazer aqui no meu grande expediente um assunto bem importante para a nossa cidade, que a gente vem trabalhando juntamente com o SAMAI, que é a questão da modernização da Lei das Águas. Um assunto bem importante para nós, vereadores, nós lá da Comissão da Agricultura, né, Sandro? Também vamos ter uma audiência aqui na Câmara de Vereadores, na próxima sexta-feira, às 19 horas, para tratar desse assunto. Um assunto tão importante para nossas cidades, da nossa cidade, o colega Eloy Friso, que conhece muito bem, questão da água, né? Um recurso tão importante para nós, para nossas vidas, né? Então a gente vai ter que começar a atuar e com certeza na sequência a gente vai vir aqui para essa casa para votação e é importante que todos nós, vereadores, conheçamos essa nova lei que está sendo proposta. Na segunda-feira tivemos a primeira reunião, que foi lá em Criúva, lá na minha terra. Aí agradeço ao pessoal do SAMAI, aos servidores que estavam lá presentes, também os assessores das colegas vereadoras Rose e Estela também estavam lá em Criúva, né? Foram lá prestigiar o evento e convido os vereadores também para que nas próximas agendas mais vereadores estejam presentes. Foi uma cobrança que teve lá da comunidade por não ter, né, uma maior representatividade nossa do Legislativo nessas reuniões. Então, começou na segunda-feira em Criúva, na sede. Hoje nós vamos ter lá na comunidade dos Dalanhos também uma reunião às 19 horas. E na próxima segunda nós vamos ter uma reunião lá na comunidade São Jorge da Mulada. Todas essas reuniões são para escutar somente, escutar a comunidade, escutar o que os agricultores, aquelas pessoas que estão inseridas nas bacias de captações, elas sentem e o que elas precisam, né? Porque lá todos nós estamos produzindo água. Nós não somos somente produtores rurais, não somos somente agricultores, nós somos produtores de água. Essa água que chega para nós aqui na cidade, com toda essa qualidade que tem, vem de lá, vem das bacias. E não sei se todos sabem, né, nós temos hoje 3 represas ainda, ou 3 futuras represas que vão ser construídas ainda, né, na sequência, que é do Sepultura, Piaí e Mulada. E a da Mulada, que eu considero a maior de todas, é uma bacia de 11 mil hectares. Então ela tem uma abrangência muito grande, impacta muitos produtores rurais. E esses produtores que estão dentro da bacia, dessas 11 mil hectares, hoje se sentem um pouco acuados. Há um tempo atrás, o SAMAI fazia uma fiscalização muito forte, ainda faz, mas o pessoal começou a ficar com medo. Os agricultores começaram a ficar com medo dessa fiscalização, dessas multas, e o pessoal se retraiu. E hoje a gente vê que o SAMAI está tentando refazer o caminho, tentando buscar as parcerias com esses agricultores para que não sejam tão penalizados. A gente pode falar também da bacia do Piaí, que são quase 6 mil hectares, a bacia do Sepultura, quase 5 mil hectares. Então, são bacias gigantes e que impactam diretamente na vida dos produtores, né? Então, essas reuniões estão sendo bem importantes. Eu percebi lá na Criúva, segunda-feira, a quantidade de pessoas que estavam presentes, a quantidade de pessoas que estavam interagindo e foram levar ideias. E hoje a gente acredita que lá nos Dalanhos também vai ser uma reunião muito grande, na sequência também na Mulada. Depois vai ter também reuniões que vão acontecer ali em Vila Seca, né? Depois lá em Fazenda Souza, colega Sandro Fantinel. Vai ter reuniões em Anarrec, no Serrano, Capivari, no bairro São Ciro, Século XX, Marilã e no bairro Fátima. Locais onde também tem as bacias de captação que são aqui na área da cidade. E hoje a gente vê, eu conheço bastante o pessoal da região ali do Serrano, São Ciro, aonde enfrentam dificuldades relacionadas a essa questão das bacias, né? Daqui a pouco tu tem uma empresa, tu quer expandir
tu fica restrito a esta questão da Lei das Águas, né, uma lei de 2005. Então, é importante, né, a participação de todos nessa nova lei, né, que o Samay bem fala, é preservar, mas modernizar. Então, a gente tem que participar, né, os colegas, novos vereadores, se puderem começarem a participar dessas reuniões, é muito importante para nós termos conhecimento e escutar o que a comunidade, os anseios da comunidade, o que eles querem, né, o que eles sentem, o que nós, e essa vai vir aqui para nós votar na sequência. Então, nós temos que ter esse conhecimento, esse embasamento, para nós, quando chegar aqui na Câmara de Vereadores, nós poder fazer um debate bonito, um debate consistente e poder fazer uma lei que se adeque realmente às necessidades da comunidade. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Aldonei, parabéns aí para trazer à tona essa importante missão aí que temos em frente. E claro que todo o movimento, toda a publicidade e qualquer tipo de movimentação, enfim, para melhorar e para escutar e para trazer soluções quanto a essa situação é importante. A gente jamais tem que descartar nenhum tipo de trabalho. Mas, na realidade, vereador, eu vejo essas reuniões aqui, sei lá, de uma forma interesseira. Por que eu digo isso? Porque a gente já sabe o que o povo quer. Todo mundo sabe. Quem vive no interior, que nem eu e o senhor, a gente já sabe qual é o problema que o pessoal que vive nas bacias tem. Eles querem ser dono do que é deles. Do que eles compraram, do que eles herdaram, eles não roubaram, eles não invadiram. Eles querem poder usar o que é deles. Então, o que tem que ser feito, e essa lei terá todo o meu apoio se ela abranger essa necessidade, é criar uma regra que diga o seguinte: a tantos metros da represa tu pode construir, mas tem que usar o determinado tipo de esgoto. A tantos metros o determinado tipo, a tantos metros o determinado tipo, e assim por diante. Ou seja, retirar a proibição e dar a opção. É isso que o povo quer. Eu acho que é desnecessário, claro que é importante visitar o povo, conversar, isso é importante. Mas no sentido de saber o que eles querem é desnecessário, porque o que eles querem é isso. Eles querem apenas que não tirem o que é deles. Como eu disse na tribuna, se tu quer mandar no que é dos outros, paga. Indeniza, compra e paga, que daí não tem problema nenhum. Caso contrário, diga: não, meu amigo, tu pode construir. Tu pode colocar uma agroindústria. Tu pode fazer uma plantação ali, um pomar. Mas tu tem que fazer esse determinado tipo de esgoto. Pronto, está resolvido o problema. Essa é a minha visão, mas todo tipo de ajuda que vem é positivo. Obrigado. Justamente, colega Sandro. E o que a gente percebe, existe, né, na Lei das Águas, existe o que tu pode fazer, tem lá descrito, mas daqui a pouco tem que ter essa comunicação. Eu digo isso, a gente tem lá no campo, a gente tem nas propriedades, a gente visualiza ao redor, lá nas bacias, tem as placas dizendo para entrar em contato com o SAMAI, mas não tem uma comunicação mais acessível. E é isso que também nós tratamos na reunião segunda, e nós cobramos o diretor João para que nessa tenha mais comunicação, para que tenha uma cartilha simples, uma cartilha dizendo: ó, gente, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo, nós vamos orientar, e tem que ter essa contrapartida. Tem que ter essa contrapartida do poder público, do SAMAI, em sim ajudar quem está lá preservando, quem está lá produzindo, né? E já existe em outros estados, né, essa questão do pagamento para quem produz a água, para quem está lá cuidando da água. Com certeza nós, agricultores, não estamos lá para poluir, né? Não estamos lá para prejudicar. Nós estamos lá para fazer realmente com que essa água chegue aqui na cidade com qualidade. A gente percebe algumas coisas, e eu como agricultor, e estou lá na lida de campo todo final de semana, não sei se todos aqui conhecem, mas existem os bebedouros de água, né? Lá no passado, meu avô, meu pai, eles foram lá, escavaram, fizeram um bebedouro, um açudezinho, um mini açude, para o gado ir lá tomar água, Eloy. E hoje o gado chega lá para tomar água, ele só tem barro e pastagem dentro da água, né? Então, hoje, se nós quisermos fazer essa limpeza, daqui a pouco nós vamos ser penalizados. E fica esse receio. Como é que tu vai colocar daqui a pouco uma máquina lá, uma reta escavadeira, dar uma conchada para limpar aquele bebedouro, e daqui a pouco alguém vê aquilo e te denuncia e tu vai pagar uma multa
que daqui a pouco vai te inviabilizar dentro da propriedade. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a pensar, tem que trazer para essa modernização da lei, para que nós, agricultores, tenhamos segurança, não tenhamos que ficar com medo de trabalhar dentro das nossas propriedades. Então, é um assunto bem relevante, vamos começar a discutir e vamos trabalhar forte para que nós possamos realmente modernizar essa lei das águas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colega. Obrigado, vereador.